E aí, pessoal, tenho certeza que eu estou sendo assistido pela galera mais desenrolada do Brasil. Sejam bem-vindos à nossa aula de hidrostática, em que a gente vai contemplar as ideias relacionadas à pressão. Essa é uma palavra que a gente utiliza bastante e temos ouvido com muita frequência no nosso dia a dia. Mas, afinal de contas, o que é, do ponto de vista da ciência, da física, o conceito de pressão? Não é difícil, claro que não! Muito fácil para você e eu entendermos. Atenção, pressão tem a ver com uma força aplicada numa área. Observe bem, aqui está uma determinada superfície em que atua uma força. Note que a força está inclinada com respeito à superfície. Veja o que eu vou fazer. Ao decompor a força, eu quero trabalhar com as componentes. Uma delas é essa aqui e a outra seria essa aqui. O efeito de pressão está relacionado a essa componente, ou seja, a componente normal à superfície. Eu tenho um sutil, leve e pequeno exemplo para te mostrar. Estão conseguindo perceber este lápis? Portanto, vejam, quando ele representa uma força aplicada sobre uma área de maneira perpendicular à superfície, teremos o efeito de pressão. Excelente! Legal que neste primeiro exemplo, a área da ponta é muito pequena. Então, uma força aplicada sobre uma pequena área causa uma grande pressão. Se eu tivesse utilizado este lado aqui, ó, a mesma força estaria distribuída numa área muito maior. Portanto, eu teria, sem dúvida, diminuído a pressão. Portanto, vamos agora aqui completar. O conceito de pressão é o módulo da componente normal da força, ou seja, aquela que é perpendicular, sobre uma área. Percebeu que eu falei módulo? Então, prof. Diego Leitão, pressão não é uma grandeza vetorial? Não mesmo. Não há direção nem sentido para pressão. Basta um valor e uma unidade. Pressão é uma grandeza escalar. E qual é a unidade oficial de pressão no Sistema Internacional Métrico? Vamos ver? A força é medida em Newton e a área é medida em metro quadrado. Portanto, a grandeza pressão será estimada e avaliada em Newton por metro quadrado. 1 Newton por metro quadrado é exatamente a mesma coisa que 1 Pascal. Muito bem, tanto faz de um jeito ou de outro. É mais usual que eles utilizem Pascal, em homenagem ao cientista Blaise Pascal, que foi quem determinou a análise da pressão. Para nós, é fundamental perceber as ideias. Quando, por exemplo, um açougueiro está amolando uma faca, ele está ali diminuindo a área. Quando eu diminuo o valor da área, eu consigo aumentar a pressão e, portanto, maximizo o meu poder de corte. Imagine você, meu caro e desenrolado aluno, se sentando numa cadeira cujo assento é um conjunto de vários pregos. Será que é perigoso isso? Perigoso é se você sentasse em um apenas. Mas sentando em vários não há perigo, porque você conseguiu aumentar a área, reduzindo drasticamente a pressão. Esse é o segredo. Se uma força é aplicada numa pequena área, ela vai causar uma grande pressão. Numa grande área, ela consegue diminuir consideravelmente o valor da pressão. Quem anda de patins, esquiando no gelo, sabe que aquele filete realmente tem uma pequena área, aumentando consideravelmente a pressão sobre os seus pés.
A ideia de pressão vai acompanhar o estudo da hidrostática a partir de agora, porque a pergunta que não quer calar: qual é a pressão exercida, por exemplo, por uma coluna líquida como essa no fundo do recipiente? Qual é? Qual é? A gente vai responder isso em cenas dos próximos capítulos. Qual é a pressão exercida pela atmosfera na superfície do planeta Terra? Então, cabe à experiência de Torricelli. Isso, obviamente, é assunto para a próxima aula. Eu espero você. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.